Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estava meditando num texto aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, um texto bastante conhecido, capítulo 4, do versículos 35 ao 41. A palavra aqui diz que Jesus acalmou uma tempestade, e eu estava aprendendo aqui algumas coisas, alguns princípios muito importantes para nós aplicarmos na nossa vida e para nós aplicarmos também no nosso relacionamento familiar. Capítulo 4, versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Aqui eu aprendo entre algumas coisas muito interessantes que Deus vem falar comigo, que dedicação e tempo produzem juntos muita coisa boa, mas também nos deixam cansados. Aquele era o final de um dia, o final de uma trajetória. E com toda certeza os discípulos estavam cansados. Como nós cansamos, à medida em que o tempo passa, nós nos cansamos de coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Nós muitas vezes nos cansamos de manias dos outros, nós nos cansamos de opiniões dos outros, nós nos cansamos muitas vezes de expor a nossa opinião e às vezes nós não temos razão. Então muitas vezes nós nos cansamos dos nossos relacionamentos. Sentir-se cansado é uma coisa, outra coisa é desistir. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos desistir de forma alguma. E antes, pelo contrário, aqui a Bíblia está nos dizendo que Jesus disse: sendo já tarde, estando eles já cansados, passemos para o outro lado. Ou seja, nunca é tarde para você mudar essa história. Nunca é tarde para você mudar aquilo que precisa ser mudado. E muitas vezes aquilo que precisa ser mudado está dentro de você. Nunca é tarde para você mudar aquilo que você precisa transformar dentro de você. Às vezes mudar a sua opinião, às vezes mudar o seu jeito de ver as coisas, às vezes mudar as suas formas de responder às pessoas. Muitas vezes nós precisamos mudar e não é tarde para que essa mudança aconteça. Nós só precisamos perceber que Cristo está nos dizendo: vamos passar para o outro lado, vamos entender de outro jeito, vamos fazer de outra forma. Bom, no versículo 36, a palavra de Deus diz que eles deixaram a multidão. Ou seja, eles foram para um ambiente de intimidade. Irmãos, muitas vezes nós precisamos, para vencer o cansaço do dia a dia, para vencer a rotina, para vencer o desânimo, nós precisamos justamente nos unir num ambiente mais íntimo com o nosso cônjuge. Nos unir num ambiente familiar com a nossa família. Deixar a multidão do lado de fora. Multidão de problemas, multidão de opiniões, multidão de necessidades, multidão de pressões. Nós precisamos deixar do lado de fora para que haja um compartilhamento mútuo, para que haja um cuidado mútuo entre você e sua esposa ou entre você e seu marido. Nós precisamos deixar a multidão e precisamos nos unir num ambiente mais íntimo com a nossa família para que nós possamos vencer as pressões do dia a dia. Diz a palavra de Deus que eles deixaram a multidão e levaram consigo o Senhor Jesus no seu barco. Isso é outra coisa que é fundamental. Nós precisamos levar Jesus conosco por onde quer que nós venhamos a estar. Nós precisamos fundamentalmente que Jesus esteja dentro do nosso barco. Isso é fundamental e imprescindível. Jesus tem que estar no seu barco em todo o tempo, em todo momento. Não importa qual seja o momento que você esteja atravessando. Se você quiser de fato ter uma vida feliz no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, no seu dia a dia, no seu trabalho, onde quer que você esteja, leve Jesus com você no seu barco. Não abra mão da presença do Senhor Jesus. E ainda, não esqueça que você é uma referência. A sua família é um referencial. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que havia também com eles outros barquinhos. O que são esses outros barquinhos? Seus filhos. São seus amigos, talvez seus pais, seus entes queridos, os irmãos da igreja. Quando nós assumimos uma posição de homem de Deus e mulher de Deus, de casal abençoado por Deus, nós nos tornamos referência. E nós não podemos esquecer que outros barquinhos estarão nos seguindo, olhando na nossa direção. Nós vamos nos fechar em casa, num ambiente de cuidado mútuo, mas sempre sabendo que quando nós estivermos lá fora, quando nós estivermos enfrentando o dia a dia, outros barquinhos estarão nos seguindo. Por quê? Porque nós somos melhores que os outros? Não, porque Jesus está dentro do nosso barco.
e as pessoas estão interessadas nesse Jesus. E as pessoas vão ficar cada vez mais interessadas nesse Jesus, à medida em que nós damos bons exemplos, à medida em que nós demonstramos aquilo que Jesus está fazendo dentro de nós, dentro do nosso barco. O texto vai nos dizer que houve uma tempestade. E essa tempestade, ela tinha ventos fortes e as águas começavam a entrar no barco. Às vezes a água vai entrar no barco, não? Às vezes nós vamos enfrentar dificuldades tão grandes que nós vamos ter a sensação de que nós vamos perecer. Mas para esses momentos, nós temos que ter Jesus dentro do barco, para que nós possamos nos voltar a Ele, nos dirigir a Ele, clamar a Ele e ali declarar: Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, eu não estou conseguindo, eu não consigo ver as coisas como deveria, eu não consigo ter a paz que eu deveria. Então nós precisamos sim, ao longo da nossa trajetória conjugal, familiar, nós precisamos sim nos voltar a Cristo nos momentos das dificuldades que virão, e nós sabemos que virão. Mas tenha essa certeza, assim como os discípulos agiram, assim como os discípulos fizeram, procurando por Jesus, nós também podemos fazer o mesmo. Não desista de forma alguma de ser feliz no seu casamento, não desista de forma alguma de ser feliz com os seus filhos, com a sua família, com seus entes queridos. Saiba que Jesus está dentro do seu barco. Foi Ele que disse para você atravessar, foi Ele que disse, garantiu a você uma travessia, uma nova trajetória, novos desafios. Então não desista de forma alguma, fale com Ele, dirija-se a Ele, seja abençoado por Ele. Que dessa forma Deus possa nos dar esta visão e esta fé ao longo desta semana que está começando, essa nova travessia, essa nova trajetória, e que seja assim ao longo de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.